Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula do 7º ano de Geografia e hoje o nosso tema é infraestrutura, tá? Na página 32. E nós vamos discutir a importância dessa infraestrutura para os países, para a economia e para a população. Mas primeiro nós temos que entender o que é essa infraestrutura. É um conjunto de instalações e elementos, né, que são importantes para o desenvolvimento das atividades humanas, tá? Então, quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando de estradas, de rodovias, de hidrovias, né, de transporte ferroviário, de transporte sobre caminhões, né, de transporte de barcos. Então, estradas, né, tudo, aeroportos, portos, né, tudo isso permite a circulação de mercadorias dentro de um país e o desenvolvimento da população em si, do comércio, gera o PIB, porque esses transportes são necessários para escoar as produções, para levar os alimentos em todos os lugares do Brasil e assim fazer comércio internacional, transporte marítimo, transporte ferroviário, hidroviário, né? Um transporte muito importante e rápido que se concentra mais no transporte de população e não de cargas, que seria o transporte dos aviões, que é muito rápido, né? E que é um transporte muito utilizado para carregar passageiros de um país para o outro, certo? Ou então pequenas cargas que precisam ser transportadas de forma rápida, tá? Lá na página 32, aquele primeiro parágrafo, eu gostaria que vocês grifassem ele, porque lá está especificando o que é essa infraestrutura. E eu vou ler esse parágrafo para vocês. Foi o que eu falei, mas bastante condensado lá. É o conjunto de elementos e instalações necessárias ao andamento das atividades humanas. Ela é constituída com base nos recursos tecnológicos e econômicos disponíveis. Por isso, entre os países mais e menos desenvolvidos, há uma diferença na qualidade e na quantidade da infraestrutura. Então, para regiões, em regiões também vai ter essa diferenciação. Por exemplo, a gente vai analisar agora adiante um mapa dos transportes brasileiros, você vai ver que o transporte brasileiro, por uma questão histórica, né, de ocupação do Brasil, no início da colonização, que se concentrou mais no litoral, vai ter uma malha de transporte muito mais organizada e muito mais disponível acesso aos espaços do que para a região norte, tá? Então, o transporte também se concentra mais na região de maior produção. Mas o transporte não é só para transportar mercadorias, ele também tem que dar acessibilidade às pessoas aos lugares, tá ok? Em países mais desenvolvidos, você tem uma quantidade, uma qualidade melhor dos transportes. As rodovias são mais amplas, são mais bem feitas, né? Não tem a questão de buracos, né? Então, de certa forma, quanto maior a tecnologia de um país e a sua condição econômica, mais essa malha de transporte vai ser melhor feita, vai ser bem mais organizada e vai ser mais disponível para todas as regiões. Por exemplo, no Brasil, enquanto você tem uma grande malha de transporte nas regiões litorâneas, no interior do Brasil você tem uma carência de estradas. Né? Para você chegar ao Amazonas mesmo é uma dificuldade gigante. Tem lugares que no período de chuva, quando as estradas de terra ficam cheias de lama, os caminhões atolam, não tem condições de fazer o transporte, né? Não tem estradas que dê acesso a esses lugares, fazendo com que o transporte de alimento muitas vezes seja feito por aviões. Tem algumas regiões do Brasil que no período da chuva só chegam alimentos através de avião, tornando os alimentos caros e dificultando a vida da população. Tá ok? Até a década de 90, né, todo as obras que o Brasil realizava com os meios de transporte vinha do Estado, vinha de dinheiro empregado pelo Estado, tanto pelo governo estadual, como pelo governo federal, como pelo governo municipal. Vocês podem observar que tem as GOs, que são as estradas estaduais, aonde o dinheiro veio destinado de recursos do Estado, as BRs, que são de recursos do governo federal, e as estradas municipais, que são de recursos advindos da prefeitura e do município que você mora.
tanto as estradas do interior também são responsabilidades dos municípios. Tá ok? Aí, a partir da década de 90, o governo abriu possibilidades da iniciativa privada poder estar fazendo esses investimentos junto com o setor público. O que seria isso? Parte do dinheiro para a construção dessa infraestrutura de transporte, ela vem do Estado e parte vem dos empresários, né? Um exemplo muito clássico disso, que a gente costuma ver muito, são as estradas que são concessionárias, né? Que as concessionárias compraram essas estradas do Estado para fazer a manutenção e, em contrapartida, elas usam o recurso de cobrar o pedágio. Para você passar com o carro, dependendo do tipo de veículo, tanto de rodas e o peso desse veículo, tem uma taxa de transporte ou de pedágio que é diferente, tá? Isso é para manutenção das estradas e também por ser uma empresa que está dominando aquela concessão, que está dominando o direito de usar aquela estrada, cobra, até porque uma empresa precisa gerar lucros, tá ok? O setor de transporte também é fundamental para o desenvolvimento da economia. Sem o setor de transporte, não tem como levar produtos, maquinários, sementes, né, equipamentos e também a escoação das matérias-primas para as indústrias, os alimentos para os mercados, né, o transporte de pessoas de uma região para a outra. Então, o transporte é fundamental para isso. Lá na página 33, no tema transporte, no segundo parágrafo, ó, é bastante interessante. O transporte rodoviário é o mais utilizado no Brasil. Isso devido a políticas lá da década de 50 até 70, em que os governos investiram, trouxeram empresas de fora do Brasil para investir no setor de carros, né? Que veio a Ford, a Volks, vieram se instalar no Brasil e para elas virem instalar no Brasil, o governo prometeu que ia desenvolver a malha rodoviária. Então, o governo direcionou todos os seus investimentos na construção de rodovias e estradas e esqueceu de outros setores, como o setor hidroviário e o setor ferroviário, certo? Então, por isso que hoje mais de 95% do transporte brasileiro é feito sobre estradas. Isso acarreta uma problemática muito grande devido aos grandes acidentes, aos congestionamentos, né, a manutenção dessas estradas que são muito caras, e sem falar na questão da poluição, a quantidade de motores ligados nas estradas, né, jogando monóxido, dióxido de carbono, a quantidade de óleos lubrificantes, de desgaste de pneus, né, tudo isso gera um impacto ambiental muito grande devido à poluição gerada por esse tipo de transporte. E por ser um transporte caro, né, devido ao preço dos combustíveis, né, os custos desse transporte acabam sendo sentido no bolso do consumidor, porque os produtos chegam no seu destino com um preço maior. E também esse transporte prejudica o comércio internacional do Brasil, porque já que fica mais caro para levar o produto até o porto, porque é sobre caminhões, então lá fora esse produto chega com preço maior, reduz o lucro, ou então ele não encontra competitividade, ou seja, os produtos dos países de fora são mais baratos do que os produtos brasileiros, o que acaba que a gente não consegue vender esses produtos no exterior. Então, o meio de transporte implica no fato do preço do produto final, tá? O transporte aquaviário, né, que é aquele transporte que engloba o transporte fluvial nos rios, onde as barcaças transportam grande quantidade de mercadoria, com um baixo custo, porque o consumo de energia é muito pequeno e a quantidade de produto que se leva é muito grande. Então, automaticamente, o preço final do transporte, o frete, fica mais barato. Tá? Evita acidentes, desafoga as estradas, porque uma barcaça pode carregar até 30, 40, 50 carretas que estariam nas rodovias e que pode ser levada pelos rios numa única barcaça. Tá? O transporte marítimo, que é um transporte geralmente mais utilizado para o transporte internacional de mercadorias, né, e que carrega vários produtos como petróleo, soja, carros, um monte de transporte mais pesado. Tá? E o lacruste, que é feito nos lagos.
tá? Geralmente na Europa se utiliza muito esse tipo de transporte, porque os lagos são grandes e é utilizado para transportar mercadorias de uma região para outra. Na página 33, acompanha comigo as imagens. Vista aérea do Aeroporto Internacional de Recife, no Pernambuco, em 2015. Vista aérea do Porto de Santos, São Paulo, em 2014. Então, transporte aéreo, transporte marítimo e o transporte ferroviário no trecho da rodovia Ferronorte, Rondonópolis, Mato Grosso. E a vista aérea da BR-116, que é uma estrada federal, em Porto Alegre, em 2016. Então, aqui você tem o transporte aéreo, o transporte marítimo, ferroviário e o rodoviário. Tá, ok? Na página 34, acompanha comigo os dois mapas. Observe que o primeiro mapa mostra as hidrovias e as ferrovias, que são em pequena quantidade. No caso das hidrovias, ela está muito concentrada na bacia do Rio Amazonas, no norte, e na região mais a leste do Brasil, que é a região litorânea até o centro-oeste. As ferrovias estão praticamente todas concentradas no sul, no nordeste, no centro-oeste e no sudeste, quer dizer, nas regiões onde tem uma maior produção, né? Então você percebe que elas foram criadas não para integrar as regiões, mas elas foram criadas pela necessidade de escoamento da produção. Preocupação em integrar as regiões e da possibilidade de circulação de pessoas não foi percebida. Elas foram criadas porque tinham o objetivo de retirar os produtos do interior do Brasil e levar para os portos, já que a gente tem uma grande tradição de exportação. Tudo tem que sair daqui para ser vendido, né? Então, esse princípio acaba que criando as rodovias mais concentradas no litoral. E elas, geralmente, você pode observar que elas não estão em conexão. As rodovias simplesmente são, você pode observar no mapa, que são riscos que vai do interior para o litoral. E elas não se complementam com outras rodovias, sendo uma malha ferroviária e hidroviária desconexa, que não está conectada, né? Então, se eu tenho um determinado produto numa região, construo uma estrada de lá até o porto para tirar de lá e levar para o porto, mas não com o objetivo de integrar as regiões, porque eu posso pegar uma estrada e ir para um estado e para outro, então chega determinado momento que você não tem rodovias para ir para outras regiões, sobrando apenas a possibilidade do transporte aéreo ou então por estradas de terra. No caso do Brasil, rodovias, é a situação ainda mais crítica, porque daí você observa que é só no litoral até a região central do Brasil, né, que é a região mais produtiva. Agora, se você precisar ter uma conexão com a região norte, aí já fica dificultado, porque as rodovias praticamente não existem, são inexistentes, e também não, e você tem que fazer esse transporte por meio de aviões, o transporte aéreo. No período de chuva, somente se consegue chegar com saúde, alimentos e implementos para essas regiões com transporte aéreo, tornando os produtos muito caros e isso dificulta o acesso da população até a alimentação, tá? O transporte aéreo já é um transporte mais utilizado para passageiros, né? Não se transporta geralmente muitas cargas pesadas nesse tipo de transporte, principalmente se é um transporte internacional que é feito daí através do transporte marítimo, tá? E o Brasil tem utilizado muito esse transporte ultimamente, porque nós recebemos eventos de grande porte, eventos esportivos, negócios, né, um comércio internacional e a circulação de pessoas é feita com esse tipo de transporte. E geralmente o fato da iniciativa privada ter investido nos aeroportos e as privatizações dos aeroportos trouxeram novas tecnologias, né? Baratearam o preço desses transportes e hoje em dia é muito mais acessível você viajar de avião do que praticamente tem para muitos lugares é mais barato você pegar uma rota aérea do que você pegar uma rota rodoviária através de uma estrada. Quanto à questão da energia, tá? A matriz energética no Brasil é a matriz hidráulica, que vem da geração de energia através das usinas hidrelétricas. Tanto que quando a gente fala de energia, a gente lembra de eletricidade vindo das usinas hidrelétricas, as grandes barragens movimentando as turbinas e gerando a energia elétrica. Porque o Brasil, por ser um país de relevo alto, de planalto, tem muitos rios de corredeira, por ser um país
considerado quase que continental pela sua extensão de norte a sul, leste a oeste, garante grandes bacias hidrográficas com grandes corredeiras e cachoeiras que permite a construção dessas usinas hidrelétricas. Países como o Japão, por exemplo, que são muito pequenos, os rios são muito curtos e não comporta, né, barragens que sejam alimentadas por esses rios. Os rios têm 30, 40 quilômetros só. No Brasil nós temos rios muito extensos e por estar em várias zonas climáticas permite chuva, né, e a manutenção dessas barragens cheias durante o ano todo. Então vamos lá. Outro tipo de energia muito utilizada, né, claro que é presente na nossa casa e que a gente mais utiliza para os serviços domésticos do dia a dia é a energia elétrica. Mas as empresas utilizam o gás, utilizam o petróleo. A gente tem que entender como fonte de energia também os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, né? A gasolina vinda do petróleo e assim por diante. Mas nós temos outras fontes de energia. Lá no gráfico da página 33, vocês podem observar lá comigo a parte laranja, que é as usinas hidrelétricas, a energia hidráulica. Ela praticamente representa 61,9% de toda a energia produzida no Brasil. Em segundo lugar, a parte vermelha, o gás natural, que geralmente é muito utilizado hoje pelas indústrias. E o Brasil tem até uma tubulação que vai lá na Bolívia e que transporta o gás para o Brasil. E aí tem uma rede de tubulações no leste brasileiro, que é na região litorânea, que vai desde do Rio Grande do Norte até Santa Catarina, né, fazendo a conexão com essa rede e distribuindo gás para todas as regiões, que é o gasoduto Brasil-Bolívia. Tá? Isso não é transportado em caminhões, mas vem através de tubulações. Em terceiro lugar, nós temos a parte verde, que é a biomassa, né, que são uma biomassa muito utilizada nas usinas, é o próprio bagaço da cana, né, que é utilizado para alimentar os fornos. E assim como outras indústrias vão utilizar outro tipo de substância, geralmente orgânica, para queimar e produzir energia, como a casquinha do soja, né, como muitas vezes se utiliza os digestores que produzem o metano para a produção de energia, né, que é a decomposição e a fermentação dos dejetos dos animais, como nas granjas de frango, de suínos, né, colocam essas biomassas para fermentar, produzindo um gás chamado metano, e esse gás é utilizado nas próprias unidades de produção, ou mesmo ele é encanado e utilizado como nos serviços domésticos. Então vamos lá. A energia nuclear é uma energia pouco representativa no Brasil, tá? Por ser uma energia muito cara e perigosa, né? E muito contestada também pelos órgãos internacionais, porque um desastre numa usina nuclear pode provocar a morte de muitas pessoas, a contaminação e até a desocupação por um longo período daquela região onde aconteceu o acidente. No caso do Brasil, nós temos Angra 1, 2, que está em funcionamento, Angra 1 desde 2000, Angra 1985, Angra 2 desde 2000 e Angra 3 está em construção e já vem se arrastando a construção dela por vários anos e com várias paralisações. Alguns governos começam, outros paralisam, outros continuam, né? E tem toda uma problemática em volta da construção dessas usinas. Essas usinas foram projetadas pelos governos militares na década de 60 e 70, eram para ser 5 unidades, lá no Rio de Janeiro, mas até agora só tem 2 prontas. Então, todo o dinheiro que já consumiu, né, quase que não paga o investimento de produção de energia que elas produzem, além do perigo que elas podem acarretar à sociedade, principalmente por estar em uma área próxima do litoral e por ter uma concentração de cidades com a população muito grande naquela região. Então, continuando. Depois nós temos o carvão, que representa 3,3%, a energia nuclear que a gente acabou de falar, que representa 2,4%, que é a menor porcentagem, junto com outras energias que a gente usa, e a eólica, que vem crescendo muito, né? A eólica já está com 3,7%.
E a energia eólica foi responsável por uma grande quantidade de produção nos últimos anos no Brasil. 3,7% da produção de energia já foi feita com energia eólica. Apesar de que os órgãos internacionais afirmam que somente 13% do território mundial é possível se produzir energia eólica. Por quê? Que é uma energia renovável, né? Esse tipo de energia é diferente, por exemplo, do petróleo, das energias dos combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral, né? Porque esse tipo de energia, eles demoraram milhões de anos para a natureza produzir. Então, eles são fontes que se esgotam, que não são renováveis. Por exemplo, a energia eólica, a hidrelétrica são fontes renováveis. A biomassa, né? A energia nuclear. Então, tudo isso pode ser renovado em pouco período de tempo pela natureza. Tá ok? Ainda nós temos uma questão aqui das energias renováveis, né? Ah, não, antes de passarmos para outra página, vamos discutir aqui esse mapa da página 35, que mostra aí, dá uma observada nesse mapa, onde que está concentrado as maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Aí daí porque pergunta assim, por que que no norte tem poucas? Pela necessidade de consumo de energia que é menor, e também pelo fato de que ali na região norte nós temos planícies, e as planícies não são boas para construir usinas hidrelétricas porque não tem grandes quedas d'água. Já na parte central do Brasil e no leste, né, no Planalto Central e no Planalto Meridional, que são terrenos acima de 700 metros, os rios têm corredeiras e são rios longos que permitem a construção dessas usinas. Tá? Então, falando ainda da fonte renovável, tá? De acordo com a Organização Mundial, né, OMM, somente cerca de 13% da superfície terrestre apresenta condições ideais de velocidade de vento para a construção das usinas, os geradores eólicos. Nós temos um parque de geradores lá no Nordeste e outro lá no Sul do Brasil, tá? Porque precisa de uma velocidade constante de vento durante o ano para gerar, né, as pás que vão produzir energia. Tem impacto ambiental? Tem impacto ambiental. Por exemplo, a hidrelétrica precisa do lago, então vai cobrir uma grande parte da vegetação com água, né, e vai causar impacto ambiental. Os aerogeradores vão produzir também um impacto ambiental, por quê? Porque ultimamente nós percebemos que as aves migratórias são abatidas por esses aerogeradores, porque elas batem nas pás dos aerogeradores e acabam desviando, e o som dos aerogeradores também desorienta as aves que acabam não fazendo o seu curso de migração anual. Mas já tem projetos tentando melhorar isso, principalmente lá no Nordeste. Aí na página 36, vocês podem ver geradores no Parque Eólico de Paracatu, no Ceará. Lá tem uma constância de vento que permite ter esse tipo de energia. Ela cresceu de 3,7% da energia produzida em 2015, foi feita pela energia renovável eólica do vento. Pessoal, nós temos as atividades para vocês pesquisar a infraestrutura no seu dia a dia. Tá? Então, registre 2 serviços públicos que você utiliza no seu cotidiano. Que tipo de serviço público? Escola pública, segurança, transporte público. O que você utiliza que é público? Né? E aí você vai citar 2. A número 2, escolha um dos serviços registrados, faça uma pesquisa sobre eles e escreva as informações solicitadas. Tipo de serviço público. Quais que são os tipos de serviço público? Tá? Serviços oferecidos pela prefeitura, pelo estado, tá? Até a escola pública, a saúde pública, o transporte público.